primeiro momento, quando a gente estava reunido em volta da fogueira fictícia, eu senti um lugar de comunhão e de compartilhamento de histórias. E aí, quando as primeiras histórias começaram a ser contadas, eu fiquei muito feliz por conhecer o universo particular de cada pessoa. E entender a relação de cada pessoa com a luz, com o seu ambiente, com a sua infância. Eu fiquei pensando muito sobre como o fogo ele exerce um fascínio sobre a gente. Eu acho que tudo que tem esse lugar mais ancestral, assim como, sei lá, quando a gente faz uma roda numa aula de teatro, sempre me leva muito para esse lugar. E é sempre muito relaxante para mim chegar em um ambiente em que eu encontro tudo escuro e as pessoas se preparando para fazer algo. Mas como era a luz e como era o fogo, teve um lugar que todo mundo ficou muito concentrado e procurando pontos diferentes e procurando entender mecanismo, luz, sombra. Eu fui para vários lugares, assim, tanto pensando sobre a luz quanto sobre o processo criativo. Teve um momento que eu senti vontade de levantar e brincar com aquilo. Aí esse momento é o momento que vocês vão pegar esse instrumento e sentir esse instrumento na mão. O tempo que for necessário. É importante a gente desacelerar. A gente não tem intenção de correr. A gente vai criar esse momento de sensação com essa ferramenta aqui. Tenta perceber que instrumento é esse. A parte de fora, você nota que ela tem o tempo fez com que a peça tivesse um desgaste, algo que é diferente da parte onde ela está cortada. E você percebe uma diferença e que é assim, a gente fica na dúvida. Eu comecei a acreditar que aquele objeto que estava ali era um incensário. E aí eu lembrei, depois de algum tempo, que talvez essa minha memória, essa ideia seja referente a uma memória que quando eu cheguei, João Guilherme chegou com incenso na mão. E isso mais ou menos remete à iluminação cênica para mim, sabe? De pegar pequenos recortes e coisas que se conversem para trazer a intenção de algo. Mas com uma sensação, a princípio, estranha, porque havia uma preocupação de saber o que era aquilo ali. Porque eu não conseguia identificar que tipo de material era. Não sei, também fiquei pensando no lado pedagógico desse procedimento, de chegar e já estar numa ambientação. E o que é que dá para fazer a partir disso? Dá para falar de história do teatro, dá para falar de história da luz, dá para falar de evolução humana. É muito difícil observar isso no dia a dia. E eu acho que hoje eu consegui abrir mais meus olhos para essa questão. De chegar num ambiente e olhar pequenos pontos de luz, e não só luz, mas pequenos objetos que foram recortados por essa luz. Como uma luz diferente pode trazer um significado diferente. Talvez se hoje não fossem velas, mas se fossem lanternas de celulares, talvez tenha tido um sentido totalmente diferente. A gente brincou com o fogo, com a câmera do celular, que leva a vela também para um outro lugar, porque o que a gente está vendo não é o que a foto ela captura necessariamente. Me chamo Matheus Henrique. Meu nome é Cíntia Maciel. Sou Eric Rodrigues. É Gilvan Mota. Denilson Vasconcelos. Priscila. João Guilherme. Ariane Fernandes. Maria Eduarda. O Janison. Iris Campos. Marquinhos Cabral. Me chamo Davidson Alves. Henrique Mendes. Charlie Jackson. Eu sou Sérgio. Meu é Rodrigo Lira. Flávio Rufino. Felipe Ferreira. Henrique Ribeiro. Meu nome é Rude. Sou Yolanda. É Wilson. Sou Yara Campos. Ricardo. Biratã. A gente teve uma aula muito especial com a participação de Iris, do Caboclinho Sete Flechas. Trouxe pra gente um pouco da cultura, né, da ancestralidade e de toda a tradição. É um movimento que já estava dentro da gente, mesmo a gente nunca tendo feito. A nossa cultura, a nossa terra, né, o lado indígena. A Jurema Sagrada, o Caboclinho, o que tudo isso significa e o que traz pra gente. Uma experiência única de dança, porque dançar no escuro
traz essa marcação de interior. Deixa de se preocupar apenas com o que está vendo fora, mas passa a ver também o que está dentro. E depois foi proposto a gente imaginar como essa performance seria iluminada. Fizemos uma experiência da percepção do corpo do outro. Eu tentei não pensar em técnica, em iluminação, no trabalho que vai surgir a partir disso. Foi engraçado porque a gente não usou luz. Nós usamos movimentos. E esses movimentos, a gente descobriu luz nele. A cena ela vai surgindo, ela vai nascendo. Através da música, da luz e da vivência dos movimentos. A forma de expressão condiz com a forma da iluminação que a gente trabalhou. Todo mundo tinha uma certa memória com a dança, com a pisada no chão. E para mim foi limpa a vibração de todo mundo junto. Essa troca de olhar com o outro, de entrar na brincadeira. Realmente sentir essa experiência e o que ela tem para agregar para a gente enquanto pessoa. Conectamos com a música e a essência mesmo do coletivo, dos movimentos que eram feitos pelos povos indígenas e que ainda é feito. Então foram coisas assim, de energia com também energia, mas que tinha outro sentido. E eu acho que a partir disso, aí sim o trabalho ele vem muito mais forte. Que a gente pudesse sentir a importância de que todos têm que estar toda uma sintonia e todos envolvidos e comprometidos para que a gente consiga contar a história e fazer um belo espetáculo. Eu tô na expectativa do que é que vai acontecer com essa galera toda junta no mesmo espaço, toda semana, brincando com luz. Então, muita coisa pode acontecer. A nossa sensação já foi um pouco diferente, né? A gente deu primeiro um clima de chegada, né? Sejam muitas músicas trabalhando no momento, mas que traga essa ideia de movimento mais rápido, mais devagar, assim. Quem tiver na escuridão que venha pra luz, pra entender o que é cultura, o que é arte. E essa galera que sabe fazer. Criar uma luz com 9 pessoas. Vamos deixar ela fazer um ensaio. Aí vocês vão tentar fazer no tempo que é a cena. Estudantes interagiam entre si, uns trocando ideias, ensinando uns aos outros o que os outros não sabiam, tendo esse compartilhamento de saberes, de conhecimento. Isso é o que a arte nos proporciona, esse espaço democrático, esse espaço livre para discutir. Isso faz com que a gente tenha uma comunhão mais próxima com o nosso trabalho e com as pessoas que estão em volta da gente. A gente tem várias funções dele. A gente tem função de dimmer, que é o acender e o apagar. A gente tem a função de cor, que aqui nesse caso a gente tem o vermelho, verde, azul e branco. A gente tem 4 cores nesse refletor aqui. E a gente tem a função aqui também de estrobo. Quando a gente começou a entender um pouquinho sobre o comportamento da luz, do prisma, das lentes, eu comecei a entender a complexidade dessa arte que a gente faz. Olhar o mapa que já foi feito para eu entender, então para conseguir isso a pessoa pôs um determinado refletor aqui. A partir do momento que a gente começa a ter o contato com essa questão técnica, a gente muda um pouco o conceito do que a gente vê. Iluminação cênica não é ligar uma luz. Não é só isso. O plano de iluminação é muito mais do que iluminar.
possibilidades, novos caminhos para a cena. Existem conceitos. Poeticidade, desenho de cena, trabalho. Vão agregar na nossa arte. É realmente se integrar no produto e fazer parte dele. Da importância do técnico de iluminação como parte do processo do espetáculo. terminei a segunda sessão da iluminação sem conhecer a iluminação, né? Eu fui aprendendo no dia a dia nessa cidade. Eu fazia liga e desliga com caixas de madeira e latas. Hoje eu vou olhar a iluminação de uma forma totalmente diferente do que eu via antes de começar esse curso. E o que vocês trazem aqui, as novidades que trazem? São as técnicas. Desde o sistema analógico. Como colocar um rebatedor numa cena, como provocar a emoção do público com a iluminação, como controlar a fumaça de uma cena, pegar uma luz que ela é muito intensa e filtrar essa luz. Eu nunca imaginei que era possível controlar as luzes do ambiente usando apenas teclas de um computador. Agora tem uma diversidade de recursos para se colocar em cena que antes não tinha. Então se eu utilizei até hoje e a partir de amanhã eu quiser utilizar, eu tenho possibilidades de criar. E a gente ter o mesmo efeito cênico daquelas grandes luzes que a gente vê em grandes teatros. No plano que vocês estão montando e elaborando, vocês podem em algum momento querer ligar apenas um refletor. E aí eu estou deixando eles separados justamente para isso. Hoje a gente se reuniu para pensar na cena. Houveram alguns desafios, mas foi bem empolgante porque todos nós trocamos ideias. Ontem a gente fez uma aula prática no teatro, onde a gente acompanhou toda a iluminação do espetáculo. Quando foi hoje, a gente trouxe tudo o que a gente viu para o papel, clareou minha mente de uma forma espetacular. E a gente conseguiu chegar num consenso e vai ficar uma iluminação linda. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato assim de junto com o pessoal montar algo referente a uma cena que foi assistida. Acho que hoje é o dia que mais tem refletores, então criou-se uma atmosfera, um ambiente bem massa. Foi bem interessante esse momento. Um pensava tecnicamente, outro pensava na dança, outro pensava na música. E o grupo em si foi somando as ideias. A gente conseguiu ajustar o que faltava do nosso plano de iluminação e também já pôr a mão na massa, né? Manipulando a iluminação da gente, tinha um lá em cima, tinha um aqui, né, pro setor mais moderno, digital. E uma pessoa aqui atrás, né, ainda colocou na tomada lá, a soma das três interferências, a gente conseguiu fazer a iluminação. E foi muito massa a gente estar reunido, discutindo ideias. Para que a gente possa ajudar o espectador a ter a percepção do que é a história que ela quer contar com aquela dança. Eu proponho que a gente possa entender que o teatro ele pode ser ensinado e pode ser trabalhado de formas diferentes. Então é importante que a gente encoraje outros fios metodológicos. Eu percebi que dá para a gente contar uma história com a luz. E eu achei de uma importância fundamental essa oficina, no sentido de dar novas perspectivas. Para ampliar a minha visão sobre as artes cênicas. Não só no sentido técnico, mas no sentido artístico também. Hoje eu saio daqui com a noção de que a luz não é só a iluminação do ator, de uma peça, não é só você direcionar a luz. Você tem todo um estudo, tem toda uma sensação, uma emoção para passar ali, como se fosse uma linguagem oral, só que no visual.